eu me inspiro em algumas pessoas. A primeira pessoa que eu me inspiro é no meu pai, nos meus pais. Eles são realmente a fonte para eu poder desabrochar, para eu poder, né, conseguir me portar, comportar em qualquer que seja um ambiente. Identificar um ambiente mais hostil, ter resiliência, ter parcimônia, saber conversar. Não significa que a gente tem que abaixar a nossa cabeça sempre, mas você precisa de saber se posicionar. Você precisa de saber os seus deveres. As pessoas que estão ali precisam de compreender que você não está ali para poder brincar. Você está ali trabalhando assim como eles e que todos nós somos colaboradores entre a gente, porque todos nós somos colegas de trabalho, né? Um policial, ele é um colega de trabalho que a advocacia tem. E assim, sucessivamente. O promotor é meu colega de trabalho, o juiz é meu colega de trabalho, não preciso ser amiga de ninguém, mas ali precisa de ter um respeito, né, mútuo entre as partes. Então, eu acho que meu pai, que me ensinou isso, graças a Deus, a lidar com essas adversidades, quando eu falei que eu trabalho desde os 12 anos, eu trabalhava na padaria, cliente reclamando, fluxo de funcionário, aquela loucura toda, que me trouxe muito essa bagagem de poder, né, ter traquejo com as situações. Depois eu fiz engenharia de alimentos, depois eu fiz direito. E os meus professores, que são os meus mestres, os meus amigos, os meus professores, que são aquelas pessoas que sempre, o Gilberto, que eu sempre converso com ele, troco ideia, né? Quantas vezes a gente já trocou ideia, né, Gilberto? Cada almoço que a gente fala que é 20 minutos, demora 2 horas, eu nunca vi isso na minha vida. Trocar ideia, você cresce com isso. E as pessoas precisam de entender que advogado não é só ficar analisando jurisprudência. É você saber com que juiz que você vai conversar, é saber do que esse órgão julgador gosta, é você conseguir quebrar, né, aquele clima tenso, pô, que saca, vou ter que receber esse advogado, tô cheio de coisa pra fazer, tem audiência, tem isso, tô com problema na minha casa. Como é que você vai quebrar isso tudo? É dentro de uma delegacia onde tem ali ébrios, onde tem pessoas que estão drogadas, né, aquela loucura toda, como é que eu vou lidar com toda essa situação? Eu já cheguei várias vezes, não foi uma vez, tá? De pegar ata de audiência e escrever na ata de audiência, exatamente porque não queriam constar a minha ata, o que eu tava, meu pleito na minha ata. Eu simplesmente peguei a ata e falei, pois bem, você não pode fazer isso. Oi? Hã? Posso? Vossa Excelência não quer constar, o ato é público, portanto, estou aqui. Agora, está aqui escrito. Hoje, graças a Deus, nós temos um pulo do gato, que eu vou dar a dica para os nossos ouvintes, que é o seguinte: o Código de Processo Civil fez uma modificação na legislação autorizando a gravação. Eu acho que isso soa muito positivo, tanto para o advogado como para o restante né, dos atores que ali estão. É uma questão de segurança. E evitar, né, Gilberto, ir sozinho nesses ambientes. Isso é sempre bom. Evita. Aqui, tem alguma história, assim, engraçada, ou sei que já passou na advocacia criminal que você pode contar pra gente? Alguma coisa nesses anos todos aí? Menino, eu fui chamada no júri, era uma sexta-feira, e o conselho de sentença, em especial aqui, em cidades grandes, tá? Você tem muito júri. Tanto que na época só tinham 2 plenários, que era o primeiro e o segundo tribunal do júri, aqui em Belo Horizonte, hoje são 4. Plenário, negócio, né? Igual gaveta, né? Só vai aumentando a quantidade. E aí, a primeira sexta-feira da primeira semana do Conselho de Sentença. O que isso quer dizer, Camila? Isso quer dizer que o Conselho de Sentença ainda não estava habituado com aquelas pessoas que participariam do tribunal. Aí o promotor chegou para mim e falou assim, você vai ouvir depoimento testemunho? Eu olhei pra cara dele assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Será que é comigo que ele tá falando? Tô perguntando pra doutora se a senhora vai ouvir testemunho. Eu olhei e falei assim, isso é óbvio que eu vou ouvir testemunha. Eu tenho, sei lá quantas testemunhas aqui arroladas. Eu vou ouvir testemunha. Beleza. Fui lá pro plenário e tal. Aí começamos nos depoimentos. Aí ele começou a coibir as testemunhas, constranger as testemunhas. Ele chegava cara a cara, achei que ele ia até beijar a testemunha assim. Aí eu fiz a minha primeira reclamação. Falei, pela ordem, excelência, o Ministério Público está constrangendo a testemunha. E ele ficava assim. Até você já balançou a cabeça, olha lá, só de eu fazer assim. É uma técnica que ele tem, é óbvio, ele não é nenhum neófito, ele é um dos maiores promotores do Estado, foi. Né, que agora tá aposentado. Aí ele ficava assim, a tua testemunha falava e tudo que ela falava fazia o quê? Confirmava. Eu falei, excelência, tá induzindo a testemunha. Aí falou assim, seu Galinha Garnizé,
Eu olhei e falei, gente, tô acreditando nisso. Tá gravado isso, tá? Falou assim, senhora Margarida Garnizé, preciso tomar seu gadernal. Menina. Hoje eu vou ser sincera, eu ia pegar o clonazepam. Seja por isso, Celeste, tamo junto aqui, ó. Na época, eu demorei, sabe aqueles 10 segundos que parece uma eternidade? Pra cair na real. Pra você falar assim, não é possível. Eu tô em outro ambiente, eu tô em outro lugar. Eu sempre fui muito educada. E eu acho que a falta de educação é uma coisa horrorosa, é feio isso demais. E aí, eu falei, o senhor tá fugindo ao decoro? Ele continuou. E aí, no vídeo, ele faz assim... Gente, foram 40 minutos de discussão, eu e ele, aquela confusão toda, conselho de sentença, todo mundo assim, o que tá acontecendo? O negócio saiu no fórum, foi uma confusão, eu fui conhecida como a doutora Galinha Garnizé, e o conselho de sentença não queria sair, queria ver o desenrolado da história, porque você via todo mundo assim, querendo ficar, eu falei, não vai acabar com o conselho de sentença, começou aquela gritaria, né, não vai acabar com o conselho de sentença, e o juiz falou, doutora, não tem como, como? Eu falei assim, o senhor fica na sua, eu tô falando como... Já foi confusão, né? Porque mulher é assim, né? Não pode dar brecha. Dispara falar, você tá vendo aqui no podcast. Foram 40 minutos, eu constei em ata, o ato na época, pensei em várias coisas que eu poderia fazer, e aí eu falei, gente, quer saber de uma coisa? O negócio foi uma experiência positiva, porque você precisa passar por essas adversidades, né, Gilberto? Pra você poder crescer, senão não tem graça. Isso é que é o legal da advocacia, passar por essas adversidades. Os casos da vida, né? Que deixa a gente mais... com história pra contar, né? Eu gosto dessas histórias, assim, de passagens. Depois que passa, isso você ri da própria história, né? Então, Mas na hora o sangue ferve, né? Mas depois você ri da própria história. Teve uma vez que eu fiz uma audiência de custódia, era um menino de 21 anos, ele tinha 5 filhos. Com quantos anos? Quantos filhos? 21 anos, 5 filhos. Nossa, Esse era... Parabéns. E aí o juiz virou pro menino e falou assim... Pergunta, né? Porque pergunta sobre religião, estado civil, se tem filhos, se não tem filhos. Tem filhos, senhor. Quantos filhos o senhor tem? 5 filhos. Aí ele pegou assim. Quantos anos o senhor tem? 21. Quantos filhos o senhor tem? 5. Quantos filhos o senhor tem? 5. Quantos anos o senhor tem? 21. Quantos anos você tem? 20? Eu falei, cara, mas ele tá surdo! Eu preciso te soltar, porque você tem filho demais pra cuidar. 20 anos. Foi hilário também nesse essa. Nesse dia que eu tava na delegacia, né, nesse dia também vivenciei tudo lá dentro. Mais ou menos isso, a menina, a escrivã colhendo depoimento de um que tava lá preso lá já. Aí, só sei que também era uma penca de filho, assim, né? Ela falou, juiz vai te soltar rápido. Quem que te soltar? O juiz vai te soltar rápido, com esse tanto de filho, pra você criar. Não tem nem jeito, né? Sei lá, o cara tinha uns 7 filhos, eu só ouvindo, assim, falei, gente...